Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a esse vídeo muito importante, onde calcularemos a resistência aos esforços laterais numa estaca. O que nós calculamos é a resistência de esforço normal, a famosa resistência à compressão da estaca ali, onde temos os métodos Alck Veloso, Decor Quaresma, Teixeira Pinto. E essa resistência lateral, e onde geraremos a quantidade exata de aços da estaca, é um cálculo pouco feito por nós calculistas, porque ela exige um pouco mais de trabalho para ser calculado. A gente estipula ali uma quantidade X de aço ali e coloca uma resistência fictícia ali de esforço lateral e momento fletor para passar no projeto. Então, o passo a passo é esse aqui. Primeiramente, eu montei uma relação de material aqui que a gente vai utilizar, que utilizaremos. Uma planilha onde eu elenquei aqui todos os passo a passo. Essa primeira planilha aqui, onde o primeiro passo é nós alimentarmos com os dados da nossa estaca, o momento máximo e a força horizontal máxima obtida pelo cálculo por qualquer programa que vocês estejam utilizando. No meu caso é o Eberic. Então, gente, aqui na relação de material que eu forneci para vocês, tem aqui um modelo de planta de locação. Esse aqui é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, dando a tutoria. E eu verifiquei aqui que nos esforços, nas forças horizontais máximas, nós temos um FH aqui de 2,5, elevado, inclusive. E um momento fletor máximo ali de 3,500. De posse desse material, eu alimentei a planilha aqui, ó. Tudo que é azul é preenchível. O bege aqui, ele é resultados. Então, 3,5 momento fletor, KGF vezes metro, e 2,5 tonelada FH. O que a planilha nos diz? Que é um estudo aqui de Tietz. Nós temos os solos, nesse caso aqui são solos coesos. Tem uma outra planilha dessa para os solos não coesos, areias, etc. No nosso solo, nós temos nossa relação de planilhas aqui também, um modelo de STP. Vou passar para vocês aqui, ó. Esse STP é um solo bem rijo, bem duro. É um solo silto arenoso, vermelho primeiro aqui, a primeira camadinha, né? Porém, esses 3 primeiros metros aqui, eles foram retirados por conta que nossa estrutura está sendo feita numa escavação, soterrada. Ela tem um arrimo. Então a gente vai contar com esse solo aqui, rocha alterada, variegada, mediamente compacta e muito compacta. Então é um solo bem rígido, inclusive STP bem alto, 13, 18. Última forma é o final aqui, ó, 11, 16, 24, 30, 32. Pegaremos a nossa planilha e alimentaremos aqui, ó, conforme o solo. Profundidade, primeiro método nosso, ele é 11, 16, 24, 30, 32. Nesse caso aqui, dotaremos como se fosse argila dura, que é um STP bem alto. Não, aqui é argila rija. O primeiro passo aqui é a gente definir molas para o nosso solo. E essas molas são definidas a cada 1 metro conforme a STP. Esse M ele é tido conforme o STP. Porém, ele varia em torno de 2 grandezas, que estão também variando em torno de 2 STPs, que no caso a gente tem que fazer interpolação para obter o resultado exato. Eu montei uma planilha aqui já para interpolar esses valores, então vou dar um exemplo para vocês. Vamos trabalhar com o valor 11. O STP vai ser 5.400. Então aqui seria 5.400. Cada mola já deu um outro valor.
Vamos ao STP 16. Vai ser 6.133. Ó, 16 vai estar entre esses valores aqui, ó. 15 e 30. Vai dar 6.113. 133. 24. Já varia para 7.200. Depois 30. 800. 8.000. Opa, mexi errado. Aqui, ó, 8.000. E assim por diante. Feito isso, nós temos o coeficiente de mola. Agora nós calcularemos o módulo de elasticidade da nossa estaca para fins de alimentar futuramente o nosso F2. Feito isso, gente, a gente calcula esse módulo de elasticidade aqui, que é o ECI, com os parâmetros do FCK e calculando todos essas incógnitas aqui, esses fatores de majoração. Alimentando aqui com o FCK, eu já forneço todas as soluções aqui. O FCK 30, nosso ECS é o 26.838. Então já está pronto aqui para alimentar o nosso F2. Agora esse passo aqui é interessante. A gente vai trabalhar com o F2. Eu vou abrir o programa aqui. Eu forneci também o programa aqui. Eu já tenho uma planilha feita para facilitar a nossa vida. Aqui eu coloquei dois modelos de estacas. Eu adotei uma estaca de 7 metros, mas vocês podem adotar o tamanho que for sugerido aí. Aqui vocês veem que tem 7 divisões, que é o referente a cada STP. Aqui eu fiz um esquema para quando houver duas estacas. Então, aqui em cima é a nossa força horizontal máxima. Eu tô com a força horizontal de 2 e pouco, só que eu apliquei um fator de coeficiente de majoração de 1,4 e arredondei aqui para 30. Nossas molas aqui estão feitas com um apoio restrito em X aqui. Você vem em apoios e você coloca a restrição em mola, em KX e coloca o valor aqui, ó. Daí esse valor é o valor que você obteve na planilha. Aqui na nossa planilha aqui, vocês veem e alimenta com esse valor aqui, ó. Feito isso, vocês aplicam o material, né? Como foi falado, uma seção de concreto circular e os parâmetros do material, o E que se obteve lá e assim por diante. Feito isso, a gente salva o programa aqui, se não deixa rodar, se não salvar, e a gente consegue analisar aqui o momento máximo que nossa estaca está sofrendo. Facilmente a gente analisa aqui que chega um ponto da estaca e o momento fica nulo. Então é o que acontece, a gente arma a estaca até 4 a 5 metros, porque o restante não sofre momento. Visto aqui, ó. Uma coisa que eu vou explicar para vocês é um fator lá do gráfico que eu não passei ainda. A área de influência aqui de cada mola. Essa mola aqui, ela tem uma área de influência que é referente a esse tamanho aqui, que é o que? É a altura, essa altura aqui. Como a primeira mola está próximo da escavação, o primeiro metro ele é desconsiderado. Então a área de influência dela vai ser só esse pedaço aqui, ó, que equivale a 50 centímetros.
A segunda mola, a área de influência, abrange 1 metro. A terceira 1 metro, a quarta e assim por diante. E a última passa a ser os 50 centímetros também. Esse último pedaço não conta, que é o fuste. Então, como é feito esse cálculo? Voltando na planilha nossa, eu não expliquei a área de influência aqui, que é um fator que a gente alimenta aqui também. Ele é o que? Ele é a altura, como a primeira é 50 centímetros, vezes o diâmetro da estaca, que daria em metro quadrado. Então o diâmetro dela é 30 vezes 50, que dá 0,15 metros quadrados. O outro é 30 centímetros vezes 1 metro, que dá 0,3 metros quadrados. E assim por diante, a última 0,15. Então, feito isso, sabemos que o momento máximo aqui é 32 nessa estaca. Agora vamos para o próximo passo, que é o P-Calc. Aqui eu deixei escrito aqui os passo a passo no F2. E agora a gente vai para o P-Calc. Eu deixei aqui o P-Calc também na nossa pasta. O primeiro parâmetro que a gente vai colocar é a nossa estaca. Ela é uma estaca circular de diâmetro 30 centímetros, uma única seção. O FCK 30, esse fator, o gama C, para fundações ele varia de 2 a 2,5 e até mais. Então a gente vai adotar um gama C aqui de 2. O parâmetro do aço aqui tá ok. Sobre a parte de aço da estaca, a gente vai deixar 6/10 com comprimento de 3. Nas combinações, vamos colocar um NK médio que está sendo aplicado nas nossas estacas. Vamos adotar um NK, uma força de compressão. Uma força média aqui que a gente está sendo aplicada nas nossas estacas. Vou colocar uns 15 kilonewtons. Na verdade, 150 kilonewtons, que é 15 toneladas. Como a normal está para cima, representando a tração, ela tem que ser negativa aqui, ó, 150. Feito isso, a gente aperta calcular. Nessa aba calcular, nós iremos para o segundo interação, que é referente ao esforço normal e momento fletor. Aqui a gente vai printar para ver maior. Salvar com PDF. Pronto, já coloquei a nossa planilha aqui, ó. Aqui a gente consegue verificar bem legal que o nosso diagrama, ele tá aqui, ó, nossa força, 200. Um pouquinho menor que 200, porque é o 150 aplicado ao gama C de 1,4. E nesse 150, nossa estaca ela resiste a um momento fletor descendo aqui, ó. Lá vem aqui e desce aqui, ó. Existe um aumento fletor de 37 mais ou menos kilonewtons vezes metro, sendo que no F2 nosso está marcando 30 kilonewtons, 32 momento máximo aqui. Então ela passou com essas 6 barras de aço.
fizer um teste até com 5 barras, pode ser que ela passe. Vamos fazer esse teste? Então vou voltar aqui na questão de barras, diminuir para 5, dar um OK, pegar o gráfico e 5 barras também passou, ó. Ela bateu aqui, bateu no 30 e pouco. Porém, gente, a estaca com 10 toneladas, ela com 150 kN, 15 toneladas, ela resiste a esse valor. Porém, se nós diminuirmos a carga dela, ela resiste menos. Então, por um fator de segurança, a gente adota ela como se estivesse quase zerada. Ela com zero, sem carga nenhuma, ela resistirá aqui, ó, aos meros 24 kN. Então, um esforço horizontal grande daquele, aplicado numa estaca, ele não é aceito. Então, o que teria que ser feito aqui é dividir em 2 estacas pelo menos, para poder ficar tranquilo com um momento fletor alto desse aqui. É o que eu faria aqui, colocaria 2 estacas, um esforço cortante alto desse aqui. Cortante não, uma força lateral, horizontal. Colocando 2 estacas, obviamente a gente dividiremos esse valor em 2. Agora o próximo passo, horizontal. Nós voltaremos para nossa planilha. E para o esforço horizontal, nós seguiremos esse ábaco aqui. Esse ábaco aqui é para estacas profundas, que é o nosso caso, e tem um outro ábaco que é para estacas mais curtas e tubulões. Então esse é o mais crítico. A gente pode fazer análise com os dois e verificar o mais crítico, mas para estacas profundas, sempre esse aqui dará o mais crítico. Esse momento aqui, que é o momento que a gente vai utilizar para esse gráfico, é o momento que nós vimos lá no pCalc, que é o máximo solicitado pela estaca quando ela está zerada, que é a situação, que é a pior situação. Quando ela está zerada de esforço de compressão, de tensão na cabeça da estaca. A coesão, para o nosso solo, em estudo, a gente tem um fator de coesão de 70 kPa. Isso é obtido pela uma análise empírica da situação do solo e conforme o solo não é coesivo, é um solo mais ruim, essa coesão aqui diminui. O SU é a coesão de cálculo, que a gente tem um fator de 75 em cima da coesão que gera os 52,5 kPa. O D é nosso diâmetro. Coloquei um D ao cubo aqui porque ele faz parte da fórmula, que eu vou te mostrar logo em seguida. E essa aqui é a nossa fórmula. Essa aqui é a base, é o eixo do X e as ordenadas nossas. O eixo X aqui, ele é o MY sobre SUD ao cubo. Que no nosso caso aqui eu já formulei e deu um resultado 16. No nosso caso aqui. E o P último, que esse P último representa o esforço horizontal nosso, que a gente vai verificar aqui. Por essa fórmula aqui a gente tira qual que é o esforço horizontal máximo que essa estaca vai resistir e a gente verifica com o nosso se está de acordo, se o nosso é menor. Primeiro passo, a gente acha essa formulação aqui dessa conta para fazer a interpolação aqui no gráfico. Aqui deu 16,93. Então nós viremos aqui 16,93, está um pouquinho mais da metade aqui.
nós viremos até o nosso ED0. O que representa isso? Se a nossa estaca está acima do solo, porém ela está abaixo, inclusive tem o bloco de coroamento aqui. Então o nosso ED E sobre D vai ser sempre o 0 aqui, nesse caso, né? Viremos aqui. E aqui bateremos aqui o nosso P último sobre SUD ao quadrado. Aqui deu 6, 7, quase 8. Vou adotar como se fosse 8 aqui. Vou colocar até um 7.6 aqui. Então, nosso P último deu 35 kN. Resolvendo essa conta aqui e isolando o P, deu 35 kN. Que tá ok, porque nossa estaca está sofrendo um esforço de 30 kN mais ou menos, já majorado. Então tá um pouquinho próximo, mas passou. Nossa estaca tá com a força horizontal menor. Então tá ok quanto ao esforço, a força horizontal. Agora o que... Então, feito isso, nós terminamos, verificamos a nossa estaca, uma estaca com até 5 barras de 10, dividida em 2, daria para passar o nosso projeto. Então, se a gente pegar nesse caso aqui, 5 barras de 10, o momento mínimo aqui, ele chegou aqui 18, mais ou menos. 15, 16, 17, 18 ou 19. Sendo que nosso momento máximo para uma estaca deu 32. Se dividisse em 2 ali, daria a metade, 16. Então até 5 barras passa tranquilo. Vamos colocar uma situação mais real. Colocando esse fator aqui 2.6. E o nosso cobrimento 4. Diminuiu não muito. Tá ainda deu mais ou menos 17,5. Daí a gente volta no F2. Pega essa estrutura aqui. Eu vou excluir essa aqui. Vou pegar essa e vou duplicar ela. Andar em X 1 metro. Vou tirar essa força daqui. Vou colocar uma barra aqui. Esse material aqui eu vou definir como uma seção de concreto retangular. E vou tirar o esforço aqui, desse ponto aqui. Deixar só o nosso 30 aqui, nessa mesma estaca. Faltou definir o parâmetro do material. E feito. Vamos verificar o momento fletor. O momento fletor reduziu sensivelmente. Só que aqui é apoio móvel, né? Apoio rotulado. Vamos colocar um apoio rotulado aqui. E aqui também. Agora ficou mais fidedigno com a nossa situação. Então, nós diminuímos o momento para 16. Olhando lá no F2, com 5 barras
espaçada 4, com o nosso 4 centímetros de cobrimento, deu... Não, esse aqui não. O nosso atual é esse aqui, ó. O do programa aqui. Deu mais ou menos 17,5. Passou em cima. Então, essa situação aqui nos atende. Certamente a gente vai colocar um cobrimento de 3. E aquele fator lá está 2,6. Está bem alto. Então, estamos tranquilos quanto a isso. Então, ficou nossa estaca aqui. Nesse nosso caso aqui, pode trabalhar até com 1, 2, 3, 4, 5 metros. 5,5, 6. 6 metros de estaca com 5 barras de 10, espaçadas a 3,5 ou 4 centímetros. Isso aí, senhores. Então, agora de posse dessas informações, a gente já pode trabalhar com a... Deixei aqui também uma planilha de resistência lateral, que todo mundo utiliza aí para o esforço de ponta. Mas a planilha que eu deixei também aqui interessante foi a quantitativa de material. Então aqui a gente já consegue lançar o quantitativo. Exemplo, 20 estacas. 20 estacas, quantidade de aço, 5 barras, altura da armação. Vai ser 6 metros ou 5 metros. Profundidade 6 metros. Diâmetro 30. Feito. Aqui os estribos já estão divididos, 32 estribos por barra. Largura do estribo, metragem do estribo, quilograma do estribo, com 5% de acréscimo. Metragem do aço, longitudinal, das barras de 10, quilograma em aço e volume de concreto crescido 10% de todas as estacas. Feito. Só alimentar o nosso programa e fazer o detalhamento. Valeu!